o que é que está aqui em causa? Portanto, no 7 de outubro, portanto está quase agora a fazer um ano, houve muitas surpresas, e uma das surpresas que houve foi porque é que foi o Hamas atacar e não o Hezbollah. Muitos dos especialistas, ou porque é que o Hezbollah também não atacou no mesmo dia? Porque muitos dos especialistas que vão seguindo o teatro de operações até estariam à espera mais depressa de um ataque do Hezbollah e não por parte do Hamas. Ainda hoje não é claro porque é que isso aconteceu, mas há uma coisa que é clara, é que no dia seguinte, portanto 8 de outubro de 2023, o Hezbollah entrou imediatamente, digamos assim, na guerra. E entrou na guerra disparando mísseis, rockets, tudo e mais alguma coisa, drones, tudo o que eles tivessem à mão contra o norte de Israel. Portanto, e vamos tentar ver se as pessoas têm uma pequena ideia do que é que está aqui, do terreno, não é? Portanto, a fronteira entre Israel e o Líbano é, como muitas fronteiras no mundo e também naquela região, uma fronteira artificial. Ela foi criada, não foi criada nem por Israel nem pelo Líbano, portanto não resulta naquela região de nenhuma guerra, exceto uma parte pequenina, lá uma zona de umas quintas que tem a ver com muito próxima dos Montes Golã, mas que não são quase irrelevantes. Ela foi desenhada pela França e pelo Reino Unido em 1916, portanto há mais de 100 anos, na altura em que estavam a desenhar, digamos assim, as fronteiras. Aliás, há um livro muito interessante chamado Um Risco na Areia, em que estavam, o chamado Acordo Sykes-Picot, portanto, que eram os negociadores franceses e ingleses, em que as áreas de influências daquilo que na altura ainda era o Império Otomano. Portanto, toda esta região estava dentro do Império Otomano, e depois a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano combatia do lado dos, digamos, da Alemanha, ia perder, portanto, havia a perspectiva de ir perder a guerra. Muita coisa aqui se passou, quem viu o filme Lawrence da Arábia tem uma ideia, mas houve muitos outros generais a atuar nesta região, e aquilo que na altura era há muitos séculos, tratado como a Síria no sentido largo, lato do termo, foi na altura, enfim, mais ou menos dividido entre várias influências, e designadamente o Líbano foi inventado. Portanto, o Líbano não era um país que existisse antes. O Líbano foi criado muito por influência dos franceses, porque era uma região, para quê? Para proteger os cristãos, porque era a única região daquela zona onde havia uma maioria cristã. Portanto, e por isso o Líbano foi ali criado. Portanto, estou só a dizer isso para sublinhar o lado artificial daquelas fronteiras. No entanto, foram fronteiras que, nas várias guerras que houve na região, praticamente nunca foram tocadas, de uma forma genérica, as pessoas viviam ali ou deveriam viver ali, digamos assim, talvez seja mais correto dizer assim, com alguma tranquilidade. Até porque, se logo na Guerra da Independência o Líbano interveio muito diretamente, ao longo do tempo o Líbano deixou de ser uma das principais ameaças a Israel, a Síria, o Iraque, apesar do Iraque não ter fronteiras, enfim, no início a Jordânia também, mas a Jordânia já não é, o Egito também já deixou de ser, enfim, portanto era uma zona que em princípio devia ser relativamente tranquila. Ora bem, aquilo que se passou foi que primeiro a OLP e depois o Hezbollah se transferiram para o Líbano, e a partir do Líbano começaram a atacar o norte de Israel através de várias formas, inicialmente sobretudo infiltrações de militares. Enfim, isto levou a uma primeira guerra. As guerras no Líbano nunca correram muito bem em Israel. Portanto, a primeira guerra foi uma guerra em 1982, portanto, que do ponto de vista estritamente militar poderemos considerar como uma vitória de Israel, mas do ponto de vista até moral trouxe uma grande carga, porque foi durante essa guerra que ocorreram os massacres de Sabra e Shatila, que não foram perpetrados pelo exército israelita, mas com a tolerância ou não intervenção, pelo menos, do exército israelita. Foram milícias druzas, portanto cristãs, que fizeram esses massacres. No final desta guerra, Yasser Arafat, que na altura estava
em Beirute, a capital do Líbano, acabou por mudar a sua sede para Tunis, na Tunísia, portanto saiu, e estabeleceu-se ali um status quo. Aquilo levou algum tempo até à retirada do exército de Israel do sul do Líbano, só ocorreu já no fim da década de 80, portanto houve um período de alguma, digamos, aparente paz. Só que a OLP foi sendo substituída no terreno pelo Hezbollah. O que até tem um lado relativamente surpreendente, porque o Hezbollah, ao contrário do Hamas, é xiita. Portanto, no Islão há duas, digamos, são quase como duas religiões, enfim, que mantêm uma tensão muito grande. Basta pensar, por exemplo, que as guerras entre o Iraque e o Irão foram muito determinadas pela oposição xiismo-sunismo. Portanto, é uma milícia xiita, o que quer dizer que tem muita proximidade ao Irão, que é o grande país sunita da região. Há mais países, xiita da região, há mais países de maioria xiita, não é? Portanto, agora estamos muito presentes com a realidade do Iémen, mas também o Bahrein, por exemplo. Há outras regiões com essas características. E em 2006, o Hezbollah fez um dos seus raids, raptou um soldado no norte, sequestrou um soldado no norte de Israel, e isso desencadeou uma segunda guerra do Líbano. Essa segunda guerra do Líbano foi mais curta, implicou a entrada de, digamos, tanques e forças terrestres israelitas no Líbano, e acabou por se traduzir, olha, numa daquelas poucas resoluções das Nações Unidas que Israel gosta de citar, não é? Que é a resolução 1701, que é uma resolução que estabelece uma espécie de zona tampão entre a fronteira e um rio, chamado Rio Litani, que fica, enfim, a distância varia, mas entre uns 10, 15 quilómetros a norte da fronteira. E que, em princípio, deveria ser uma zona desmilitarizada e controlada por forças das Nações Unidas, um contingente chamado UNIFIL. Eu devo dizer que Portugal já fez parte desse contingente. Eu próprio já estive na altura, enfim, há muitos anos, no final, penso que em 2008, por aí, estive num quartel português da Unifil. A nossa brigada lá era apenas uma brigada de engenharia militar, portanto não era uma brigada de combate, mas a verdade é que na prática, com o passar do tempo, este contingente se tornou, eu diria, inútil. Portanto, o Hezbollah regressou às aldeias e povoações desta zona que deveria estar desmilitarizada, e os soldados, digamos, as tropas da Unifil, não fazem nada e, de certa forma, segundo, usando uma expressão que eu ouvi agora em Israel, nós também não esperamos que façam nada. Quer dizer, se vier para aqui um soldado francês, um soldado, e francês ainda é europeu, mas muitos vêm de países africanos, países asiáticos, porque é que eles vão morrer quando num checkpoint apanham um grupo do Hezbollah super armado que os ameaça? Eles preferem olhar para o lado. Literalmente assim, preferem olhar para o lado e fingir que estão a controlar o que não estão a controlar nada. E é isto que tem passado nos últimos tempos. Ora bem, a partir do 8 de outubro, portanto há um ano, o Hezbollah juntou-se ao Hamas, portanto, e começou a realizar bombardeamentos sistemáticos. A partir dessa zona? A partir dessa zona e não só, algumas também mais a norte, porque o Hezbollah, ao contrário do Hamas, possui um armamento muito maior, muito mais numeroso e muito mais sofisticado. Portanto, não há, quer dizer, para todos os efeitos, o Hamas está numa zona cujas fronteiras são controladas ou por Israel ou pelo Egito, portanto é mais difícil fazer lá chegar armamento, ao passo que o Líbano tem fronteira com a Síria e, portanto, passam as coisas muito facilmente vindas de muitos fornecedores. Estamos a falar de mais de 3.000 ataques desde o 8 de outubro, portanto, para ter uma ideia, isto dá 10 ataques por dia, sendo que alguns são de dezenas de ou foguetes, ou tiros de artilharia, ou na parte vezes não é artilharia, são armas antitanques que disparam foguetes, mas também drones, também mísseis mais sofisticados. O Hezbollah tem mísseis de cruzeiro, que é uma coisa muito, muito sofisticada, como sabemos. Mísseis são capazes de guiar, até ir a baixa altitude, guiar entre os vales e montanhas e atingir alvos com precisão. E isso obrigou
Israel, praticamente desde dessa altura, e o governo de Israel a evacuar, portanto, a retirar as populações das aldeias e kibbutz dessa zona, dessa faixa de terreno. Eu estive num desses kibbutz, quer dizer, que está hoje vazio. Portanto, vê-se a fronteira, é um sítio onde se vê muito bem a fronteira, porque é uma zona onde a fronteira desce do alto do monte e vem cá para baixo, uma zona mais de vale, e vê-se assim uma espécie de Z nas colinas, portanto vê-se à distância, portanto nós estamos a ver, e o problema é que daquelas colinas é possível disparar as armas anti-tanque e atingir, as armas anti-tanque são armas poderosas, portanto, e atingir diretamente Israel sem haver tempo de alarme sequer. Portanto, ali, em todo lado, toda a gente está preparada, tem uma vida assim, a nós pode parecer um pouco estranha, mas estão todos eles preparados para a qualquer altura fugirem para um abrigo. Portanto, há abrigos que são assim uma espécie de cubos de cimento para onde eles correm, sabem que têm muito poucos segundos para fazer, 10 segundos, muitas vezes, a partir do momento que a sirene toca, não é? Portanto, mas no caso desse tipo de armas nem os 10 segundos chegariam e portanto eles decidiram na zona de alcance desse tipo de armas retirá-los, porque para atingir essa zona será preciso passar a disparar por trás da fronteira, por trás da primeira linha de colinas e aí já os sistemas de defesa israelita conseguem avisar e na maior parte das vezes abater os drones, os mísseis, quer dizer, eles não abatem todos, portanto, quando percebem que vão cair num campo agrícola onde está ninguém, deixam cair, porque alguns também não são de grande precisão. Bem, mas isto é a situação que existe e há 60 mil pessoas, 60 mil habitantes daquela faixa que tem à volta de 5 km de largura, que não estão nas suas casas há praticamente um ano, vivendo em circunstâncias por vezes muito complicadas, uma família inteira num quarto hotel, muitas vezes as crianças, estas zonas estão, quer dizer, isto são populações que ao contrário daquilo que nós vemos aqui nas nossas cidades, há muitos miúdos, não é? Há muitas crianças, portanto, não conseguem ir às escolas, o grau de proteção que é dado é um grau de proteção sempre complexo. Eu também estive numa bateria do chamado Iron Dome, que é o sistema de defesa de proteção, portanto, isto quer dizer a cúpula de ferro que procura que não caiam mísseis. Eles digamos, a estimativa desde o princípio é que dos mísseis queriam atingir ou objetivos militares ou objetivos civis, e a maior parte deles têm atingido objetivos civis, eles têm conseguido uma taxa de sucesso de 95%. E ao contrário também do que é muitas vezes a nossa imagem, eles não é tudo automático, portanto os operadores têm que conseguir acertar naquilo que vem ali, que é muito rápido, mas por exemplo, uma carrinha com crianças que vai à escola, só ver como é este tipo de vida, durante o período em que ela está a circular as estradas não estão cobertas pelo Iron Dome, porque em princípio não circula lá ninguém, mas se passar uma carrinha para ir à escola, o exército tem que ser informado para criar digamos, uma cúpula de proteção durante o período do trajeto até as crianças chegarem à escola. Portanto, é esta a vida, digamos assim, naquela zona norte de Israel. E a semana passada, por razões que têm a ver, por um lado, com a pressão política destas populações e dos familiares desta gente, que diz que a gente não pode continuar a viver assim, mas também, enfim, depois a vida política em Israel é muito complexa, se quiseres podemos falar um bocadinho sobre isso, e sobre as condições em que governa Netanyahu. O governo acrescentou, por assim dizer, um objetivo à atual guerra. Portanto, os objetivos da atual guerra eram a liberação dos reféns, a destruição do Hamas, e foi agora acrescentado um terceiro objetivo, que é o regresso destas 60 mil pessoas a casa, o que implica naturalmente conter, não destruir, mas conter o Hezbollah. E começaram a acontecer coisas. Portanto, houve, que ao princípio até deixaram as pessoas um bocado a especular sobre o que é que poderia estar a acontecer, e eu acho que nós só vamos saber o que aconteceu daqui quando começarem a ser publicados os primeiros livros, e vai haver muita coisa para publicar sobre isto seguramente. Mas estás a falar já dos pagers e dos walkie-talkies. Dos pagers, não é? Portanto, repara,
do ponto de vista, se pensarmos no ponto de vista puramente operacional, aquela explosão de pagers, portanto, só para recordar, portanto, aqui há uns meses, Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, deu ordens para deixar para digamos, a sua estrutura de comunicações deixar-se basear em telemóveis, porque os telemóveis são mais suscetíveis de serem controlados e seguidos. Quer dizer, nós mesmo quando temos um telemóvel desligado, ele está ligado, sim, estamos a dar no informação. mínimo a antenas, não é? Para podermos receber sinal, no máximo a um satélite que diz exatamente onde é que ele está. E nós adoramos isso, não é? Eu adoro isso, de sempre. Eu sou daquelas pessoas que tenho sempre tudo ligado por várias razões. Sim, até por razões de segurança. Razões de segurança, está identificado o local onde estás. O local onde estou, e sabemos que, por exemplo, se nos acontecer alguma coisa, e a mim já me aconteceu, eu tive um acidente há pouco tempo e o meu telemóvel disparou um aviso para a minha mulher, que é a pessoa que está... Portanto, ele percebeu que eu tinha tido um acidente, disparou o aviso e disse onde é que eu estava. Quer dizer, felizmente eu consegui ligar-lhe entretanto e ela não ficou assustada porque não tinha sido um acidente grave. Mas pronto, estas coisas são muito úteis para nós, mas muito pouco úteis para quem está clandestinamente a procurar realizar operações militares. E então Nasrallah mandou substituir os telemóveis por uma coisa que já ninguém usa, pensava eu que já ninguém usava, nem sabia que continuavam a ser fabricados, que são os famosos pagers. Quem for mais novo não tem ideia do que é que isto é. Sim, até porque... Quem for mais novo não tem ideia do que isto é. Isto era umas coisinhas utilização pequeninas, durante um curtíssimo espaço de tempo. Espaço de tempo, ali na passagem dos anos 80 para os anos 90, eram umas caixinhas pequeninas que muitas vezes se penduravam no cinto, se traziam à cintura e que se mandavam umas mensagens e apareciam escritas as mensagens escritas. E pronto, era isso que eram os pagers. Umas mensagens pré-definidas, nem creio que nem tínhamos a oportunidade de escrever nada. Houve uma altura que tive amigos meus que usavam isso para, de alguma forma, controlar ou saber onde é que os filhos estavam e como contactar, enviar-lhes mensagens. Foi antes do fim dos telemóveis. Mas pronto, depois aquilo desapareceu completamente. É uma tecnologia muito básica comparada com a tecnologia que hoje temos. E o que é extraordinário aqui é como é que Israel conseguiu, ou a Mossad em concreto, conseguiu primeiro perceber que tinha havido esta ordem e depois ter tempo e ter oportunidade e ter caminho para conseguir armadilhar 5.000 pagers e fazê-los explodir ao mesmo tempo. Aquilo que se diria é, a partir do momento que isto aconteceu, isto quer dizer que a estrutura de comunicações do Hezbollah está seguramente muito afetada, sobretudo se pensarmos no dia seguinte também explodem os walkie-talkies, e portanto é a altura para uma ofensiva, meramente uma ofensiva terrestre. Não foi isso que aconteceu e depois começou a haver especulação sobre se aquilo aconteceu, o timing não teria sido determinado pela operação militar, mas sim pelo risco de haver, digamos, suspeitas sobre aqueles aparelhos. Ora bem, nós não sabemos bem exatamente o que é que está a acontecer. O que percebemos é que depois aconteceram duas coisas. Por um lado, Israel intensificou as operações militares, mas basicamente força aérea. Uma dessas operações militares resultou a morte ou assassinato, como quiseres, de um dos principais líderes militares do Hezbollah. Estamos a falar de alguém que está lá, que por ali andava há muito tempo, que tinha a cabeça a prémio pelos Estados Unidos, que davam 8 milhões de dólares a quem desse informações sobre a sua localização. Porquê? Porque ele esteve ligado a atentados super mortíferos, muito traumáticos para os Estados Unidos, que ocorreram em Beirute há 40 anos, sensivelmente, década de 80. Portanto, um ataque à embaixada e depois um ataque a um quartel de marines, onde morreram mais de 200 marines. É o pior ataque de sempre, com mais vítimas, digamos, uma instalação militar dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, este senhor, que estava a ter uma reunião numa cave com outros operacionais digamos, das Forças Armadas do Hezbollah, foi morto, juntamente, pensa-se, com 12 outras figuras relevantes, e as notícias desta noite é que o IDF, portanto, o Exército Israelita, anuncia que eles estariam a preparar um 7 de outubro do Hezbollah. Portanto, isto é, infiltrações, como no 7 de outubro
além fronteiras para fazer isso. Ora, dirá-se, isto pode ser ficção. Ora bem, uma das coisas que me mostraram quando eu estive em Israel, isso foi-me mostrado numa ONG que monitoriza, nomeadamente, os órgãos de informação em árabe e as redes sociais do Hezbollah. Houve duas coisas que me impressionaram bastante. A primeira foi um vídeo do Nasrallah dar uma entrevista comum, não é uma entrevista secreta, em que ele disse assim: em Israel está tudo concentrado numa faixa de 17 km quadrados, 17 km de largura. Nós não temos ideia de quão pequeno é Israel. 17 km de largura não é nada, não é? Temos noção disso. Onde está a maioria da população, onde estão a maioria das infraestruturas, onde estão a energia, centros de comando, tudo. E nós temos já mísseis suficientes para dar cabo disto tudo de um momento para o outro. Portanto, isto foi... isto é uma entrevista, ele está a dizer isto. E depois mostra um mapa. Quer dizer, tinha um mapa nas mãos a mostrar ao entrevistador. Portanto, não há aqui ficção. As outras coisas são vídeos que o Hezbollah faz de propaganda em que mostra soldados deles em túneis, dirigindo-se para Israel e dizendo quais são os objetivos militares, designadamente a tomada de Haifa. Haifa é o principal porto de Israel e a segunda cidade fica a norte, portanto fica numa zona muito bonita, de resto, é uma baía muito bonita. Na parte sul da baía, na parte norte fica uma cidade historicamente muito relevante e que faz parte da nossa história, que é Acre. Acre é uma cidade, mas que hoje em dia até tem, não sei se ainda tem maioria de população árabes israelitas. Eu estive lá há muitos anos, tomei banho na praia de Acre e estava rodeado daquelas mulheres que usam aqueles... não sei como é que ele se chama, aqueles fatos de banho integrais, não é? Sim. Como é que se chama? Burkinis. Burkini, até alguns deles não eram... Burkini, sim, aqueles fatos de banho integrais e que eram, aliás, alguns deles muito sofisticados, com belas cores e belos desenhos, muito sofisticados. Bem... Mas essa entrevista e essas imagens são recentes? São recentes. É possível saber se... São recentes. Tudo isto é recente. Há mais outras imagens. Israel já conseguiu detectar alguns destes túneis. Não estão abertos a que ninguém os visite, mas eles existem. Não serão tantos, porque é muito mais difícil, quer dizer, o terreno ali é muito diferente do terreno da zona de Gaza. Gaza é plano e o solo é relativamente friável, digamos assim, é fácil abrir um túnel. Ali não, são montanhas, portanto os túneis teriam que ser muito mais profundos. Mesmo assim, nos vídeos aparecem túneis onde podem operar caminhões. Portanto, grande dimensão. Quer dizer, onde é que aquilo foi filmado? Não sei, nem aparentemente os jornalistas saberão, ou pelo menos não disseram. Portanto, é este o quadro, do ponto de vista da segurança, que permite compreender o porquê desta escalada. Agora, isto tem muitas complicações, não é? A primeira complicação é, a partir do momento que se abre realmente uma segunda frente no Líbano, as negociações para Gaza se calhar acabam nessa altura, não é? Portanto, e por isso a libertação dos reféns, e ainda existem 101 reféns, sendo que 97 são reféns do 7 de outubro e 4 já lá estavam antes, e já lá estavam há muitos anos, 4, 5 anos. Não se sabe quantos destes reféns é que estarão vivos ainda, portanto há a ideia que já haverá a morte confirmada de 30, mas poderão já ter morrido metade. Mas isso não é razão, digamos, do ponto de vista da cultura judaica, não é razão para não os querer recuperar. Portanto, a cultura judaica implica, portanto, recuperar os corpos todos e dar-lhes um enterro como deve ser. Portanto, e isto é uma coisa que eles levam muito a sério, muitas vezes arriscam a vida para recuperar um corpo. Portanto, é uma coisa muito relevante na sua cultura, e eu também tive com familiares de reféns, portanto,
aliás, numa associação onde encontrei uma antiga embaixadora aqui em Lisboa, que é uma senhora chamada Coleta Vital. Ela já está aposentada, ela é voluntária nessa organização, mas onde deu para perceber o estado de espírito. E, portanto, há pelo menos aqui uma tensão, que é, por um lado, e há mais que uma tensão. Por um lado, é a tensão entre os que querem a libertação rápida dos reféns e estão disponíveis para cedências para que isso aconteça, cedências grandes. Eu ouvi várias vítimas do 7 de outubro e até ouvi também naquela zona norte do país, portanto, a um único habitante que resta no kibbutz onde eu estive, que é um homem assim, gigantesco, antigo está militar. Na fotografia do teu artigo. Está na fotografia do meu artigo. Dizer-lhes o que é que é preciso. Eles dizem: libertem todos os presos palestinianos. Estamos a falar de uma troca de 7 mil presos numa desproporção por eventualmente 50 pessoas vivas. Portanto, estás a dizer que a sociedade israelita está muito dividida em relação a fazer. Há manifestações todas as semanas a exigir que se dê prioridade absoluta ao resgate dos reféns. Repare, não são manifestações onde se exija um cessar-fogo, ou se exija o fim da guerra, ou se exija que se poupe o Hamas. É evidente que há muita gente preocupada com o que está a passar, com as consequências da guerra, mas não tem o conteúdo das manifestações que nós vemos no Ocidente e em outros sítios, não é? São manifestações que dizem: esta é a prioridade absoluta, aquilo que é urgente fazer neste momento. Um antigo diplomata, que estava também nesse encontro, e que, aliás, quase todos eles passam pela política. A Coleta Vital chegou a ser deputada do Partido Trabalhista, que hoje em dia quase já não existe. O outro foi deputado de um outro partido, o partido fundado pelo Ariel Sharon e o Shimon Peres, o Kadima, que também hoje em dia tem muito pouca expressão. Mas ele dizia: eu sei que há muitas coisas importantes, muitas prioridades, subscrevo as prioridades do governo, mas há uma coisa que eu tenho a certeza que é mais urgente de tudo, que é: estas pessoas têm a regressar. Porque quanto mais tempo tiverem, menos probabilidades há delas estarem vivas e, portanto, isso é o mais urgente de tudo. Portanto, há este ambiente. Mas também há uma outra questão, porque quando se conversa com militares, e os militares, enfim, só se consegue... Há militares, sobretudo aqueles que estão na reserva, e há muitos generais na reserva em Israel, e estão muito presentes em todos os órgãos de informação, vão muito às televisões também, escrevem nos jornais. Percebe-se que há pontos de vista diferentes. Há aqueles que acham que tem que se ir ao Líbano já e depressa, porque senão não se consegue aquilo que... Aliás, é uma expressão que eu encontrei, eu julgo que a pessoa que me disse foi precisamente esse habitante, esse segurança, digamos assim, esse homem da segurança no kibbutz, que me disse: de 20 em 20 anos nós temos que entrar para os empurrar 20 km para o norte. E depois, se calhar, é preciso lá ir outra vez. Mas a ideia de que isto é uma guerra eterna e que é preciso sempre, de vez em quando, fazer algo desagradável. Mas há também a noção, portanto, e esta perspectiva é a perspectiva, por exemplo, dos militares mais duros, daqueles que nós chamaríamos falcões. Mas depois há uns outros que dizem: nós não temos força para isto. Nos últimos anos, até porque se criou o ambiente em Israel de que isto estava mais ou menos controlado, portanto, mais ou menos pacificado. Enfim, o Hamas de vez em quando mandava uns rockets, o Hezbollah de vez em quando mandava uns rockets, mas pronto, podíamos viver com isto. O número de mobilizados nas Forças Armadas diminuiu imenso. Portanto, eu vi números diferentes e, portanto, não quero citar números, mas diminuiu muito. Portanto, o que quer dizer que o Exército hoje é mais pequeno e está menos preparado do que estava há 20 ou 30 anos atrás. Sendo que o número de militares e o armamento do Hezbollah aumentou imenso. E, portanto, há aqui um desequilíbrio muito grande. E a expressão que alguns me falaram foi que o Líbano arrisca-se a ser um pântano, se formos para lá, portanto nunca mais saímos de lá. Repara, na primeira guerra do Líbano, Israel esteve lá, salvo erro, 4 anos, ou 4 ou 6 anos, portanto até considerar que tinha condições para sair, e na altura era ainda o OLP,
portanto, e a Fatah, e agora a situação, de facto, é muito, muito distinta. Esta noite o IDF divulgou vídeos de como nas aldeias do sul do Líbano estão escondidos dentro de casas normais, casas de aldeias normais, mísseis de cruzeiro. Inclusivamente, há um momento em que eles destroem uma casa, mas antes de destruírem essa casa, abre-se, digamos, a porta de saída para o míssil de cruzeiro e consegue-se ver a cabeça do míssil de cruzeiro. Portanto, e nós depois de vermos o grau de sofisticação dos serviços de informação de Israel, percebemos que isto não são seguramente invenções. Pronto. Portanto, há esta questão e há outra questão que é, eu vou terminar, que já estou há muito tempo a falar, portanto, mas há outra questão que é aquilo que assusta mais pessoas. Portanto, e é aquilo que faz que, do ponto de vista, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa e de outros mais ou menos aliados de Israel, porque isto às vezes não é completamente líquido, haja uma enorme pressão para não haver nenhuma intervenção, designadamente intervenção terrestre no Líbano, que é o Irão. Portanto, que é o Irão. Portanto, não sei se as pessoas se recordam, mas aqui há, já não sei, está aqui, há 5 anos talvez, houve uma operação, ainda era presidente Donald Trump, houve uma operação americana no Iraque em que foi morto um general iraniano que era considerado o cérebro da coordenação daquilo que eles consideram a resistência. E o que é que o Irão classifica como resistência? São todos os estados e forças, em alguns casos estados, noutros casos exércitos, como é o Hezbollah, noutro caso grupos irregulares, cujo objetivo comum é a destruição de Israel. E isso é verbalizado, não é uma coisa que nós estamos a dizer. Isso é verbalizado. Portanto, e a ideia, e aquilo que tem sido a estratégia do Irão, é usar estes grupos todos, que são, como nós temos, proxies, portanto, em diversos momentos, para operações que muitas vezes são coordenadas. Portanto, há alturas, por exemplo, quando foi aquele ataque, aquela resposta do Irão a um assassinato seletivo de Israel no Líbano, naquele caso concreto foi no Líbano, no mesmo dia toda a gente disparou à mesma hora mísseis de todo o lado. Portanto, dispararam os Houthis, dispararam milícias do Iraque, dispararam o Hezbollah e, naturalmente, sobretudo disparou o Irão, e há, portanto, este ambiente, sendo que aqui há uns tempos havia muita expectativa sobre o que aconteceria depois de mais um ataque israelita, como é que seria a retaliação do Irão. Até o momento não houve, mas ninguém tem bem a percepção de onde é que isto pode chegar. Mas ninguém tem hoje a certeza se o Irão não possui já algum tipo de arma nuclear. Pode não ser uma bomba, no sentido como nós vimos em Hiroshima ou Nagasaki, pode ser apenas aquilo que se chama uma bomba suja, isto é, uma bomba de pouca intensidade, mas que espalha material radioativo e, portanto, é muito perigosa. E atenção, as zonas centrais de Israel são muito densamente povoadas, muito densamente povoadas. Portanto, há o receio, de facto, grande desta escalada. Portanto, neste momento temos uma situação em que Israel está a procurar que as suas populações regressem às zonas que tiveram que ser abandonadas, evacuadas, e para isso que o Hezbollah deixe de estar constantemente a flagelar aldeias, enfim, também há instalações militares, mas aquilo que preocupa sobretudo é aldeias e kibutzes e quintas e terrenos agrícolas e tudo, infraestruturas civis que existem nessa faixa. Até que ponto é que o que se passou nos últimos dias vai ser suficiente, portanto, para, digamos assim, entre aspas, convencer o Hezbollah a autolimitar-se, porque sabemos que do ponto de vista da sua capacidade militar ela não vai desaparecer, não sabemos. Até que ponto é que em Israel vai haver contenção para não entrar com forças terrestres na zona sul do Líbano, onde estão todas estas infraestruturas, onde estão as infraestruturas mais perigosas,
também não sabemos. Portanto, é neste ponto que estamos, e eu, desse ponto de vista, não posso deixar de estar bastante preocupado, não é?